Olá! Na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o movimento uniformemente variado. Na aula anterior a gente estudou o movimento uniforme, que tem como principal característica a velocidade constante. Velocidade é o quanto seu espaço vai variar no tempo. A principal característica do movimento uniformemente variado é a aceleração, é o quanto a sua velocidade vai variar no tempo. Então, bora começar, é só um resumo dessa aula. E no final eu vou apresentar alguns exercícios com a resolução para vocês pegarem um jeito de como pensar para resolver problemas relacionados a esse conteúdo. Então, vamos lá. Movimento uniformemente variado. Então, o primeiro conceito que a gente vai estudar é o conceito de aceleração escalar média, que é uma grandeza usada para medir a variação da velocidade escalar. O que é escalar? É que me importa o quê? Só o número e a unidade do móvel no decorrer do tempo. Então, a aceleração é a sua ΔV sobre ΔT. ΔV é a variação, o delta sempre é uma variação, então é a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Aí, lembrando embaixo, delta é o símbolo que representa a variação final menos inicial da grandeza, então ΔV, velocidade final menos a inicial, e ΔT, tempo final menos o tempo inicial. Movimento uniformemente variado. Movimentos que possuem aceleração escalar constante são chamados movimentos uniformemente variados. Então, o que é constante? É uma coisa que não vai mudar. Se eu pegar um determinado valor de aceleração, vai ser esse. Então, ele acelera 5 metros por segundo ao quadrado. É a unidade que a gente já vai ver no slide seguinte, se eu não me engano, no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Então, se a aceleração for 5 metros por segundo ao quadrado, ao longo de todo o movimento ela vai ter o mesmo valor. Movimento, então, a aceleração é igual a variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Isso é um valor constante e é diferente de zero. Movimento retilíneo uniformemente variado. É um movimento em linha reta com aceleração escalar constante. No sistema internacional, a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado. Por quê? Aqui está explicando. Se a variação da velocidade dividida pela variação do tempo, a gente sabe que velocidade, no movimento uniforme, a gente sabe que velocidade é metro por segundo. E eu estou dividindo isso no tempo. Então, eu estou dividindo metro por segundo, como a unidade de tempo é segundo, metro por segundo, dividindo por segundo. Como que a gente faz divisão de fração? Mantém a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, se está segundo sobre 1, vai ser 1 sobre segundo. Então, metro vezes 1. Como é que é a multiplicação? De cima com de cima, de baixo com de baixo. Metro vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, segundo ao quadrado. Movimento acelerado. A velocidade do móvel aumenta à medida que o tempo passa. Então, a aceleração é positiva. O conceito de aceleração para a gente é mais comum, né? O que é um movimento retardado? A velocidade do móvel diminui à medida que o tempo passa. Então, é quando você está freando. Se a gente pensar num carro, movimento acelerado, eu estou pisando no acelerador, eu estou mudando a minha velocidade para mais. Movimento retardado, eu estou pisando no freio. Então, eu estou mudando essa velocidade. Quando eu estou freando, no movimento acelerado, eu vou tirar meu carro da garagem. Ele está parado, ele vai de 0 a 60. Eu tenho que ver quanto tempo para definir a aceleração. E no movimento retardado? Eu estou andando, por exemplo, a 60 km por hora. Eu quero reduzir a velocidade do carro, ou até mesmo parar. Então, eu vou de 60 para o zero. O que vai mudar é a referência da velocidade inicial para a velocidade final. Tá? Acelerado, positivo, aceleração positiva, movimento retardado, aceleração negativa. Funções horárias do movimento uniformemente variado. Lembrando que a velocidade inicial é a velocidade do móvel no instante t igual a zero. Então, a partir do momento que eu comecei a considerar meu movimento, no meu t0, no meu cronômetro, vai ser a minha velocidade inicial. Aí, relembrando só ΔV, velocidade final menos a inicial, ΔT, t menos t0, tempo inicial. Considerando o tempo inicial igual a zero, a gente faz a mesma manipulação que a gente fez com o movimento uniforme. Então, vai ficar V menos V0 dividido por T, pego esse T, passo multiplicando, depois vou pegar e quero deixar a minha velocidade em função do meu tempo. Eu vou isolar o meu Vzão, o meu V final. Qual vai ser a minha função horária da velocidade? Velocidade final igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Viva, vou atrás do toco.
A gente também tem a função horária dos espaços, porque no movimento uniforme que a gente viu anteriormente, a gente tinha a função horária dos espaços, sentado sozinho vendo televisão, ou sorvete. Aí a gente está estudando agora o quanto a velocidade varia. A primeira função horária que a gente tem é da velocidade, que é essa velocidade em função do tempo. Viva a avó atrás do toco. Mas eu tenho uma função horária para esse movimento que eu relaciono espaço com tempo? Tenho. O jeito mais intuitivo de chegar é por gráficos, que a gente vai ver na próxima aula. Então, eu só vou deixar para vocês familiarizarem com ela e memorizarem para resolver exercícios. Espaço é igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Espaço é igual a esse S0 é o espaço inicial, mais o V0 é a velocidade inicial, T é o tempo, A de aceleração. Percebam que se eu pudesse tapar esse pedacinho do AT ao quadrado no final, dividido por 2, eu teria o QU, sentado sozinho vendo televisão, ou sorvete. Então, esse AT ao quadrado sobre 2 é a parte relacionada à aceleração, porque no movimento uniforme a gente não tem aceleração. Equação de Torricelli. Tem determinados exercícios que a gente tem aceleração, a gente pode ter a velocidade final, inicial, o espaço, sempre vai faltar um desses, mas ele não vai dar o tempo a princípio. Tem como resolver? Tem, usando as duas funções horárias, tanto a da velocidade quanto a do espaço, resolvem para a gente consegue resolver os exercícios, né? Agora, quando não é dado tempo, é muito mais prático usar essa equação de Torricelli, porque ele pegou e juntou as duas numa só. Ele isolou o tempo nessa viva avó atrás do toco e substituiu na de baixo. S igual a S0 mais V0t, onde é o t ele substituiu o que ficou da função e chegou na equação de Torricelli. Muitas vezes, se você não puder usar a de Torricelli, provavelmente vai ter que usar as duas. Então, problemas onde o tempo não é dado, essa sempre é mais prática, mas ela é uma junção das outras duas. Se você saber as duas, viva avó atrás do toco e S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2, você consegue resolver tudo de movimento uniformemente variado. Tá? Só para apresentar as equações. V ao quadrado, velocidade final ao quadrado, é igual a V0 ao quadrado, que é a velocidade inicial ao quadrado, mais duas vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Percebam que eu não tenho tempo nessa equação. Tá? Então, por isso que ela é usada quando o tempo não é fornecido. Movimento vertical no vácuo e queda livre. Ele é um caso particular no movimento uniformemente variado. O movimento vertical de um corpo próximo ao solo é chamado de queda livre quando o corpo é abandonado no vácuo ou quando se considera desprezível a resistência do ar. O estudo do lançamento vertical é o mesmo da queda livre, sendo diferente apenas pela velocidade inicial. Então, quando você queda livre para o movimento vertical no vácuo, um movimento de lançamento, vai ser a questão da velocidade inicial mesmo. Você pode estar jogando um objeto na vertical, ou você pode estar lançando de baixo para cima, de cima para baixo. Queda livre é quando você abandona. Eu subo em cima de um prédio, estou segurando uma pedra, eu simplesmente solto, vai ser queda livre. Eu pulei de paraquedas. Eu considero queda livre, sempre prezando a resistência do ar. E qual é a principal característica? É que nesses movimentos a gente está sujeito a uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade. Todo o corpo é perto do solo, né, que a gente diz, ele vai estar sujeito à aceleração da gravidade. Mais para frente a gente vai estudar que massa atrai massa. Então, se a gente pula, a gente não volta para o chão. Se a gente solta alguma coisa, ela não cai no chão, porque tudo está sendo puxado para o centro da Terra. Está sendo atraído. E tudo está sujeito a essa aceleração. O valor preciso dela é uma constante, é 9,80665 metros por segundo ao quadrado. Mas, para efeito de cálculo, para facilitar as contas, a gente sempre considera G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Resumo do movimento uniformemente variado. A aceleração é constante, diferente de zero. A gente tem a equação viva a avó atrás do toco, e essa sentado sozinho, vendo televisão até tarde. S igual a S0 mais V0t mais AT ao quadrado sobre 2. Eu coloquei em asterisco a de Torricelli porque com as anteriores você consegue resolver tudo. Mas a de Torricelli, ela deixa a resolução de qualquer exercício que o tempo não seja dado muito mais simples.
Então, vale a pena conhecer todas e saber usar todas. Agora, vamos apresentar alguns exemplos de exercícios. Primeiro, em um anúncio de certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo, partindo do repouso, atinge a velocidade de 108 km por hora em 6 segundos. Qual é a aceleração média desse automóvel? Gente, a gente tem que ler todos os problemas e ver todos os dados que são dados. Lembra que sempre pode faltar só uma coisa. Numa equação, para você encontrar qualquer resultado, só pode faltar uma variável. Então, você tem que ver todos os dados que te foram dados e o que o exercício está pedindo. A partir daí, você vai pensar em como resolver. Então, em um anúncio, certo tipo de automóvel, afirma-se que o veículo partindo do repouso. Quando ele diz que está partindo do repouso, quer dizer que quando ele estava em repouso, ele estava parado. Qual que é a velocidade inicial? Se ele estava partindo, essa velocidade vai ser inicial, ela vai ser 0. Atinge a velocidade de 108 km por hora. Então, essa vai ser a minha velocidade final. Em 6 segundos. Esses 6 segundos é o quê? O meu intervalo de tempo. Qual é a aceleração média desse automóvel? Se a gente for deixar no sistema internacional, ele não especificou, então a gente vai dar preferência para o sistema internacional. Metros por segundo ao quadrado, que é a unidade padrão de aceleração. Só que vocês vão ver que quando é 0, tanto faz ser 0 em metros por segundo ou 0 km por hora. Minha velocidade inicial já é 0. Agora a velocidade final está em 108 km por hora. Então, para a gente poder comparar unidades, lembra que tem que estar tudo na mesma unidade. Se é metro por segundo ao quadrado, tudo que é distância tem que estar em metro, tudo que é em todo o tempo tem que estar em segundos. Para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, basta dividir por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6 vai dar 30 metros por segundo. A aceleração vai ser o quê? A variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Qual que é a velocidade final? 30. A inicial, 0. Então, 30 menos 0. E a variação do tempo? 6 menos 0. Na verdade, ele deu o intervalo todo. Podia deixar o 6 direto. 30 dividido por 6, 5 metros por segundo ao quadrado. Não confundir metro por segundo, velocidade, metro por segundo ao quadrado, aceleração. Grandezas diferentes, unidades diferentes. Exercício 2. Um corpo, nas proximidades da Terra, cai com aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Qual a sua velocidade nos instantes de 2 segundos e 4 segundos? Como a gente fez alguns exercícios usando regras de 3 simples para velocidade, quando você tem aceleração constante, também é possível fazer. Então, a cada 1 segundo que passa, numa aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo, esse móvel está o quê? Variando a velocidade em 10 metros por segundo. Se é positiva, ele está o quê? Ganhando velocidade. Cada 1 segundo que passa, 10 metros por segundo. Se fosse negativa, se fosse menos 10 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que a cada 1 segundo ele está perdendo velocidade, menos 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a nossa aceleração é positiva, então a cada 1 segundo ele está ganhando 10 metros por segundo ao quadrado. Então, num instante de 2 segundos, a cada 1 segundo ele ganha 10 metros por segundo, em 2 segundos ele vai ganhar x, que é 20 metros por segundo. Lembrando que em regra de 3 o cuidado é sempre unidade embaixo da unidade, correto? Então, segundo embaixo de segundo, metro embaixo de metro, metro por segundo embaixo de metro por segundo, metro por segundo ao quadrado embaixo de metro por segundo ao quadrado. 4 segundos. Se ele percorre 10 metros por segundo a cada 1 segundo, em 4 segundos ele vai percorrer quanto? X. Quanto ele vai variar a velocidade, perdão, a gente está falando de velocidade? 40 metros por segundo. 3. Um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora, quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a velocidade de seu veículo para 88 km por hora, no intervalo de tempo de 3 segundos. Qual é a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo em metro por segundo ao quadrado? Então, vamos ver todos os dados que nos foram dados. O piloto de Fórmula 1 estava se movendo a 250 km por hora. Então, quando chega, sendo forçado a reduzir. Então, esse 250 km por hora era a minha velocidade inicial. Velocidade inicial igual a 250 km por hora.
Aí ele chega na curva, precisa reduzir para fazer a curva. Então, ele chega na velocidade de 88 km por hora. Ele teve que pisar no freio. Mudou a velocidade para menos. Então, essa é a minha velocidade final, 88 km por hora. No intervalo de tempo de 3 segundos. Ele me deu um intervalo de tempo de quando ele saiu de 250 para 88 km por hora. Qual a aceleração escalar média nesse intervalo de tempo em metros por segundo ao quadrado? Então, primeiro a gente precisa achar a aceleração é quanto, que é o que ele está pedindo. Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Ele deu tempo em segundos, pediu a resposta em metro por segundo ao quadrado, mas ele me deu as velocidades inicial e final em quilômetro por hora. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o ΔV, velocidade final menos inicial. Quanto que é a final? 88. Menos 250, que é a inicial. Vai ficar menos 162 km por hora. Para eu passar km por hora para metro por segundo, eu preciso dividir por 3,6. Então, 162 dividido por 3,6 é igual a menos 162 dividido por 3,6 é igual a menos 45 metros por segundo ao quadrado. Essa é a variação da minha velocidade. O menos quer dizer o quê? Que ele está freando. Significa isso, sinal de menos, que o movimento é retardado, é de frenagem, é do estar freando. O intervalo já está em segundo, a aceleração é quanto? Variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Variação da velocidade, menos 45, dividido pelo tempo, 3. Isso, qual vai ser a minha aceleração escalar média? Menos 15 metros por segundo ao quadrado. Aí, descrito aí no final, sinal negativo significa frenagem, ou seja, o movimento é retardado. De acordo com a tabela, responda às questões a respeito desse movimento uniformemente variado. Aí ele deu a tabela. Tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. Então, quando ele aperta o cronômetro no tempo zero, ele já estava numa velocidade de 18 metros por segundo. À medida que o tempo passa um segundo, ele foi 18 para 15. Mais um segundo, do 15 para o 12. Então, é óbvio que se ele está reduzindo a velocidade, ele está freando, certo? Então, letra A. O movimento é acelerado ou é retardado? Se ele está freando, se à medida que o tempo passa, a velocidade diminui, então o movimento uniforme é retardado. Uma vez que à medida que o tempo passa, a velocidade diminui, ou seja, a velocidade será negativa. B. A velocidade inicial. É a velocidade escalar do móvel no instante t igual a zero. Então, basta olhar na tabela quando ele começou. Qual era a minha velocidade inicial? Da onde eu parti? 18. Qual a unidade? Metros por segundo. Letra C. A aceleração escalar média no intervalo de 0 a 6 segundos. Então, ele pegou... Para eu achar a aceleração média, uma vez que o movimento é uniforme, ele disse no enunciado que o movimento é uniforme, eu não preciso verificar, fazer todos os intervalos para ver se permaneceu constante. Ele me garantiu que o movimento é uniforme. Então, a aceleração é constante. Tanto o valor que ele vai ganhar velocidade ou perder, permanece constante. Eu posso pegar dessa tabela quaisquer dois valores. Eu escolhi o primeiro e o último. Poderia escolher o 0 e 1, o 0 e 2, 1 e 3, o 2 e 3, 2 e 4. Diversas combinações. Eu preciso pegar o quê? Só dois intervalos e utilizar os respectivos tempos e espaços. Corretos, né? Se eu peguei o tempo 0, eu preciso pegar a velocidade 18. Se eu peguei o tempo 6 segundos, eu preciso pegar a velocidade 0. Então, qual que vai ser a minha aceleração escalar média? Se ele começou no 0 e terminou no 6 do tempo, então qual que vai ser a minha velocidade final? Minha velocidade final é 0. Minha velocidade inicial é 18. Então, a aceleração vai ser a variação da velocidade dividida pela variação do tempo. Isso vai ser quanto? 0 menos 18 dividido por 6 menos 0. Isso ficou quanto? Menos 3 metros por segundo ao quadrado. E faz todo sentido. Vamos voltar para a tabela. Começou no 0, apertei o cronômetro. Eu aumentei um segundo, ele foi 18 para o 15. Ele perdeu quanto de velocidade? 3 metros por segundo. Passou mais um segundo, do 1 para o 2. Ele foi do 15 para o 12. Ele perdeu mais 3 metros por segundo. Então, a aceleração é quanto? 3 metros por segundo ao quadrado. O negativo quer dizer que o movimento é retardado e que ele está freando. 5. Um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com aceleração escalar de
2,5 metros por segundo ao quadrado, em módulo até parar. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até parar. Aí, olha, eu coloquei a observação. O exercício pode ser resolvido usando as funções horárias do espaço e da velocidade, mas como ele não nos informa o tempo, usando a equação de Torricelli fica mais fácil de resolver. Vamos reler agora, destacando cada informação que ele deu para a gente. Um carro a 90 km por hora. É a velocidade inicial, de onde eu comecei. É freado. Então, eu já tenho uma informação, se ele está freando, que o movimento é retardado, que a minha velocidade vai estar diminuindo conforme o tempo passa. Então, eu tenho que a velocidade inicial é 90 km por hora, tenho que a aceleração é negativa, e que o valor dessa aceleração é quanto? 2,5 metros por segundo ao quadrado. A cada 1 segundo, ele está perdendo 2,5 metros por segundo de velocidade, até ele parar. Quando ele para, qual é a velocidade final? Uma coisa parada, a velocidade dela é zero. Determine a variação do espaço do móvel desde o início da frenagem até parar. Então, a gente vai usar de Torricelli porque a gente viu que de todos os dados ele não deu tempo, mas deu todos os outros para a gente usar essa equação. Vamos colocar tudo na unidade correta. Vamos colocar no sistema internacional, metro por segundo ao quadrado. Aceleração é tempo, segundo, distância, metros. No caso, o exercício está pedindo, determine a variação do espaço. Então, meu ΔS. Velocidade inicial, 90 km por hora. Se eu divido por 3,6, eu obtenho 25 metros por segundo. Velocidade final é 0 metros por segundo, porque ele disse que ia até parar. A aceleração vai ser quanto? Menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, porque eu sei que a minha aceleração é negativa. Ele está freando. Então, é só substituir. V ao quadrado, velocidade final, 0. 0 ao quadrado, 0. Igual, ó, velocidade inicial, 25 metros por segundo. Então, 25 ao quadrado, mais 2 vezes, é quanto a minha aceleração? Aí eu tenho que incluir o sinal. Menos 2,5, vezes a variação do espaço. Como é o que eu quero encontrar, ela não foi dada. Então, é só substituir. 0 ao quadrado, 0. Deixei o 25 ao quadrado em evidência. 2 vezes menos 2,5, menos 5. Vezes ΔS. Esse valor que vai ficar menos 5 vezes ΔS, é só passar para o outro lado. Quando eu tenho uma equação, tenho letra com número e número, jogo tudo que é letra, com número para um lado e número para o outro. E eu preciso isolar essa minha incógnita, né? Essa minha letra, essa minha variável. Então, ΔS vai ficar quanto? 25 ao quadrado dividido por 5. Se você tem potência, você vai resolver a potência primeiro. 25 ao quadrado, 625, dividido por 5. Meu ΔS vai ser quanto? 125 metros. 6. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Despreze a resistência do ar e adote a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine. Então, gente, o jeito de resolver qualquer problema de exato é sempre ver tudo que foi dado e que ele está pedindo. E lembra que só pode faltar uma informação. Então, vamos reler identificando cada uma que já estão destacadas. Ele diz que foi a partir do solo. Então, meu solo é meu referencial. Eu não tenho um espaço inicial. Vai ser 0, no caso, o espaço inicial. Com a velocidade inicial de 50 metros por segundo. Faltou... acabei de ver ali. Ficou faltando o V0zinho, porque 50 metros é a velocidade inicial. Determine a aceleração. Eu coloquei no quadro de observação para reforçar essa ideia. Se o sinal for negativo, quer dizer que eu estou reduzindo a velocidade. Gente, você pega qualquer objeto e joga para cima, pega o lanço. Percebe que é como se ele fosse sendo freado? Aí, em algum instante, ele vai parar antes de cair. A aceleração da gravidade, ela está sempre apontando para o centro da Terra, por isso que tudo que sobe desce. Quando você joga, lança alguma coisa para cima, ele está sendo freado. No sentido para cima, uma vez que a gravidade, a ponta da caneta é minha setinha, ela está representando a aceleração da gravidade. Quando eu jogo alguma coisa para cima, ele está contra essa aceleração. Então, ele está sempre freando quando você joga, você lança. Quando ele está caindo, ele sempre está aumentando. Então, se eu jogo, não tem, uma bolinha, alguma coisa,
e lanço, por exemplo, com 20 metros por segundo. A cada 1 segundo, quando eu lanço para cima, ele vai perder 10 metros por segundo. Então, passa 1 segundo do 20, 10 metros por segundo, 0 metros por segundo. Então, ele vai levar 2 segundos para descer. Ele vai parar esse um instante e vai cair. Quando ele cair, ele vai acelerar. Passou 1 segundo, 10 metros por segundo, passou outro segundo, 20 metros por segundo. Para cima está perdendo, para baixo está ganhando velocidade. O valor numérico é o mesmo, é 10. Mas o objeto vai estar sendo freado para cima e para baixo ele vai estar sendo acelerado. Então, como o móvel foi atirado verticalmente para cima, qual vai ser o sinal dessa aceleração? Negativo, ele vai estar sendo freado. Então, o tempo necessário para atingir a altura máxima. Quando você fala de lançamento vertical, tudo que chega na altura máxima, uma vez que é jogado, é lançado, quando ele chega no instante inicial, que ele perde toda a força antes de cair, qual que vai ser a velocidade naquele instante, na altura máxima? Quando ele para aquele breve instante antes de cair? 0. A velocidade final vai ser 0. Você lançou uma determinada velocidade, por conta da gravidade, a cada 1 segundo ele foi perdendo 10 metros por segundo de velocidade, até parar. No instante que ele para, a velocidade é 0. E aí, quando ele cai, retorna ganhando velocidade. Então, letra A, o tempo necessário para atingir a altura máxima. Na altura máxima, a gente tem informação que a velocidade final é 0. Então, vamos usar a viva voz atrás do toco. Velocidade final, 0, é igual a velocidade inicial, mais a aceleração vezes o tempo. Velocidade final, 0, na altura máxima. Velocidade inicial, ele deu que ele atirou do solo, quando começou o movimento, com 50 metros por segundo. Então, essa é a minha velocidade inicial. Mais, aí você vai ter a aceleração vezes o tempo. A aceleração é da gravidade. Só que quando tá para cima vai ser menos 10. Lembra que ele vai estar sendo freado. Então é só letra com número para um lado, só números para o outro. A gente isola o tempo que ele pediu, vai obter 5 segundos. Letra B, altura máxima. Altura, gente, é distância. Então, qual que eu vou usar? Vou usar a função horária dos espaços. Espaço é igual a espaço inicial, mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Ele quer esse espaço final. Qual a altura máxima que ele percorreu? Vai ser quanto? Qual que é o espaço inicial? Ele atirou do solo, então o espaço inicial é 0. Mais, qual que é a velocidade inicial? 50. Vezes, qual foi o tempo? O tempo a gente vai usar o que encontrou na letra A, porque eu estou pedindo a altura máxima, que ele chegou lá no valor máximo, onde a velocidade final seria 0, a gente calculou que o tempo é 5 segundos, então eu vou substituir esse tempo na função horária dos espaços. Então, vai ficar como? 50 vezes 5 mais a aceleração negativa, porque está para cima. Então, menos 10 vezes 5 ao quadrado, que é o tempo, t ao quadrado, dividido por 2. Então, é só resolver. 50 vezes 5, 250, menos. Aí, aqui eu dividi, menos 10 dividido por 2, ficou menos 5. Aí, eu vou resolver a potência separada, vai estar multiplicando pela potência. 5 ao quadrado, 25. 250 menos 125, resposta, 125 metros. A letra B fica como exercício, também daria para fazer sem esse tempo da letra A, você usando Torricelli. Uma vez que você tem a velocidade final, que é 0, você tem a velocidade inicial, que é 50, tem a aceleração, que é menos 10, porque está subindo, e você encontraria a variação do espaço. Dá para ser feita também. Obrigada, bons estudos e até a próxima.